Então, nós estava aí falando do Senhor, no capítulo 20 do livro de Êxodo, esse capítulo que tem nos acompanhado já há alguns meses, tanto tem falado nas nossas mentes e nos nossos corações. Antes de ler o versículo, que mais precisamente o verso 16, eu quero dizer que toda a nossa fala tem acompanhado esses 17 primeiros versículos do capítulo 20. Esses 17 versículos de Êxodo 20 são chamados 10 mandamentos, ou decálogo, ou 10 palavras, no contexto imediato, falando de 10 palavras. E aqui, nessas 10 palavras, desses 10 mandamentos, como eu tenho dito, nós encontramos aqui uma moldura da ética cristã. São palavras que vão direcionar o povo. É Deus dando suas leis ao seu povo, para que o seu povo saiba como se relacionar com ele e como se relacionar com o seu próximo. De modo que ignorarmos as verdades que estão aqui nessa moldura, certamente nos fará viver um cristianismo ambíguo, dicotômico. Nós podemos correr o sério risco de prestarmos culto a Deus religiosamente e vivermos de maneira que o desonre, se nós não compreendermos o que ele prescreve aqui nessas palavras. Temos dito e repetido que essas palavras não foram dadas para trazer salvação a Israel. Essas palavras foram dadas para um povo salvo pela mão poderosa do único Deus, e são dadas então a este povo para que esse povo pudesse representar o seu Criador e seu Redentor. De modo que a igreja dos nossos dias, se ignorarmos essas palavras, nós correremos o risco de viver numa religião dominical, de discursos pontuais, porém com um cotidiano que não glorifique o seu Criador. Não tenho dúvida que por essa razão Deus tem nos iluminado e nos instruído a pregar sobre esses mandamentos repetidas vezes. O mandamento que está diante dos nossos olhos hoje é um daqueles mandamentos que vai dirigir o nosso relacionamento com o próximo. Aqui não é não matando, não furtando, não adulterando. O mandamento aqui, por assim dizer, é cuidado com a tua língua, com o teu próximo. Cuidado com aquilo que você fala. E o verso 16 vai dizer: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Como pregar um mandamento desse, que depõe contra a mentira, que depõe contra a falsidade, um mandamento que depõe contra a palavra dolosa, a palavra ambígua, a palavra maliciosa? Como pregar um mandamento desse numa sociedade cuja verdade não existe? Numa sociedade que grita que não existe uma verdade norteadora, que cada um tem a sua verdade, que a verdade é a propriedade do sujeito. Nós não obedecemos a uma verdade na sociedade que nós vivemos, nós temos as nossas próprias verdades. Então, como lidar com um mandamento desse que tem aspectos objetivos, subjetivos e amplos? Nós precisamos compreender os aspectos bem objetivos desse mandamento, os aspectos mais subjetivos desse mandamento, como ele se amplia dentro do próprio contexto do Antigo Testamento, como esse mandamento é visto no Novo Testamento, para depois nós extrairmos algumas lições para nós. E eu entendo que expor essa palavra hoje é bem propício, porque fala do uso da língua no relacionamento
entre os semelhantes. E a igreja é vista como o corpo de Cristo, a comunhão dos santos. Nós nos relacionamos uns com os outros e falamos coisas uns com os outros. Mas num momento como esse, ceia, onde nós estamos celebrando a vitória do Cordeiro, lembrando da vitória do Cordeiro, trazendo à nossa mente o que a cruz representa para nós, e aquele que estava preso numa cruz, cravado numa cruz, ele mesmo disse que ele é a verdade. Sua igreja, coluna e baluarte da verdade. Então aqui tem pontos fundamentais dos nossos vidas. O que esse mandamento fala? O que ele proíbe? O que ele ordena? Como ele se amplia? Como vivê-lo nos nossos dias? O que ele pode estar denunciando contra nós? O que esse mandamento pode estar, essas palavras que nós acabamos de ler, o que elas podem estar denunciando em nossas vidas, em nosso culto, em nosso relacionamento cotidiano, na nossa vida cristã? Eu tenho dito e repetido que isso não precisa ser nenhum profeta para perceber isso, mas o cristianismo dos meus dias, a igreja dos meus dias, ela sofre de uma ambiguidade. A igreja tem um imaginário teológico que faz ela reconhecer que Deus existe, que Ele é Salvador, mas ao mesmo tempo, esse imaginário teológico da igreja é dissociado da vida prática. Então nós vivemos essa ambiguidade hoje. Temos algumas proposições teológicas que todos nós cremos, mas vivemos o nosso dia a dia cometendo pecados que estão aqui condenados nesses 17 versículos, nessas 10 palavras. Cometemos pecados que aqui estão sendo condenados, que estão sendo alertados, e não nos sentimos pecadores, por assim dizer. E a razão disso talvez seja a nossa ignorância a respeito do conteúdo dessas palavras. Eu disse para vocês na semana passada, e repito hoje, toda a lei do Senhor, quando nós a observamos, nós vamos sentir confrontados. Toda a lei do Senhor vai denunciar os nossos desvios. E a lei está para isso mesmo. Paulo dizia, eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse. Então a lei anuncia. Como nós estamos em Cristo, ela denuncia os nossos pecados, mas o Espírito Santo nos leva à cruz. E é na cruz que nós temos o grande modelo de quem cumpriu a lei, de quem viveu a lei, e que pela obra dele nós somos justificados por ele. Nós jamais seremos justificados por observar todas essas palavras. Aquele que nos justificou é o modelo da lei. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos que ele é o telos da lei, ele é o desígnio da lei, ele é o propósito da lei, o fim da lei, a finalidade da lei. É Cristo, a justiça de todos aqueles que creem, e aqui estamos nós. Queria partilhar com vocês, hoje é dia de ceia, e pretendo ser objetivo da minha fala, sobre 3 pontos. Primeiro, nós vamos avaliar esse mandamento dentro do seu aspecto objetivo, o que ele diz diretamente, seus aspectos subjetivos, o que ele diz de forma mais implícita, como ele se amplia no próprio Antigo Testamento, e como esse mandamento também é muitas vezes usado para avaliar o culto do povo a Deus. Depois nós vamos para o Novo Testamento ver como Jesus tratou dele, os apóstolos trataram dele, e vamos extrair algumas lições para todos nós aqui, que estamos hoje. No aspecto objetivo desse mandamento, ou seja, aquilo que é claro, aquilo que ele manda diretamente, que a gente precisa entender no contexto imediato, o mandamento está proibindo o falso testemunho contra o seu próximo em juízo. E isso era muito comum nesta sociedade que estava sendo formada. Depor falsamente contra alguém poderia levar esse alguém à morte. Por isso, em algumas ocasiões da legislação, o próprio que denunciava apedrejava.
Se ele denunciou falsamente, ele trazia, além do pecado de ter levado alguém à morte injustamente, ele ainda traz sobre a sua consciência o fato dele ter sido apedrejado. Talvez o maior exemplo disso, ou o exemplo clássico disso no Antigo Testamento, está no período do rei Acabe e da ímpia rainha Jezabel. Acabe cresceu o olhão gordo dele na propriedade de um homem chamado Nabote. Vocês já devem ter lido isso, 1 Reis 21. Nabote tinha uma vinha que era herança dos seus antepassados, e Acabe construiu um palácio do lado da vinha, junto com Jezabel, e ele queria a propriedade do seu vizinho, fez uma proposta para comprá-la, e o vizinho, então, Nabote vai dizer, eu não posso fazer isso é de família, não está à venda. Ele, não satisfeito com isso, fica revoltado, e ele vai dar ouvidos à sua mulher ímpia. Eles, num conluio entre eles, estabelecem um decreto, um jejum sobre Israel, e depois pagam 2 falsas testemunhas para depor contra Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus, não cumprindo o que havia sido estabelecido. Essas 2 testemunhas foram pagas, e Nabote pagou com a vida, morreu apedrejado, ele e seus filhos por um falso testemunho. Daí, amplia na nossa mente o cuidado que devemos ter com a língua, porque o mau uso da língua pode matar. No caso aqui, do contexto imediato, era matar literalmente falando. Mas quantas pessoas têm sido assassinadas na sua integridade, na sua hombridade, na sua alegria, no seu prazer de viver, por conta de palavras dolosas, maliciosas, falsas de outras pessoas? Como falar de verdade na sociedade dos fake news? Como falar de não dizer falso testemunho, onde os próprios meios de comunicação arrumam falsos testemunhos para tentar incriminar aqueles que interessam serem incriminados por eles? Como defender essa verdade numa sociedade sem regras como a nossa? Então, o aspecto objetivo é: não deponho falsamente contra o seu próximo, porque o uso da tua fala falsa pode levar o teu próximo à morte. Esse é um aspecto bem objetivo do mandamento. No seu aspecto mais subjetivo, e como eu tenho dito para vocês, a maioria dos 10 mandamentos tem o seu aspecto negativo, que é não faça. Nesse caso aqui, não dirás falso testemunho. Mas todas as vezes que nós vemos um aspecto negativo dentro do mandamento, é porque está guardando algo mais precioso. O mandamento não tem como objetivo só proibir, ele tem como objetivo guardar o bem maior. E o bem maior que está sendo guardado aqui é a santidade da verdade. Aí eu queria que você entenda isso. A Bíblia trata a verdade como algo santo. Há uma santidade na verdade. O mandamento, quando proíbe o falso testemunho, ele também está protegendo a honra do ser humano, de não perder a honra por causa de um falso testemunho. O fato de começar a ser visto com outros olhos por palavras falsas que foram alimentadas e reproduzidas. Não parece não, meus irmãos, mas isso aqui tem muito a ver com os nossos dias. Tem muito a ver com o nosso hábito malicioso, e muitas vezes nós às vezes temos coisas maltratadas nas nossas vidas, mal resolvidas nas nossas vidas, que nós acabamos por alimentar invejas. E essas invejas criam em nós pensamentos também, ou sentimentos ambíguos. Nós podemos de fato gostar de alguém, podemos de fato nos alegrar com alguém que avança, e ao mesmo tempo temos inveja. E aí, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, nós podemos usar os nossos lábios para que aquela pessoa que está, na nossa linguagem popular, crescendo, não seja vista como deveria ser vista pelos outros. Ou
Você já deve ter participado de conversas quando se elogia alguém e alguém com a inveja ardendo na alma, não se sente bem com o elogio dirigido a outro, ele não perde a oportunidade para em determinado momento ele falar, ele é isso tudo, mas também tem isso, mas também tem isso, mas também tem isso. E o que é isso? É o falso testemunho. É quando você depõe falsamente contra o teu irmão, voluntário ou involuntariamente, você tem o teu falso testemunho tem o objetivo de denegrir alguém. E Deus está condenando isso. O Senhor condena esse tipo de procedimento no seu povo. Por isso, irmãos, nós devemos olhar com muito carinho esses mandamentos e, no caso de hoje, esse mandamento específico. Porque nós vivemos com tanta naturalidade a vida cristã e, como eu digo, nós precisamos admitir que a vida cristã absorve muitas práticas e procedimentos que a Escritura proíbe e que os 10 mandamentos proíbem. Por que há tanto pecado com a língua? Por que há tanta desavença no corpo de Cristo? Por que há pessoas prejudicando outras dentro da própria igreja? Por que nós falamos coisas pela frente e falamos outras coisas por trás? Como nos sentimos depois de um culto nas nossas casas falando mal dos nossos irmãos? Esse mandamento, no seu aspecto subjetivo, vai condenar a falsidade, vai condenar aquele que denigre a imagem ou a honra do seu irmão com palavras diretas ou indiretas. Esse mandamento proíbe a malícia e nós precisamos admitir que somos maliciosos. Nós somos capazes de inventar mentira para conseguir algo. Isso é malícia. Já vi alguém querer corrigir um erro com mentiras. E o Senhor está dizendo, eu não tolero isso. Isso me desonra. Isso depõe contra a verdade do Evangelho. Nós somos maliciosos. Não são poucos entre nós que abrigam inveja. Inveja. Eu me lembro alguns anos não, algumas décadas, um irmão muito amado meu, eu sempre entendia que ele de vez em quando tinha umas coisas comigo, eu não sabia o que era. Eu me lembro uma vez que depois de um culto ele foi atingido por uma palavra lá, ele entrou num processo de arrependimento, e ele chegou para mim e falou assim, eu pedi perdão. Eu falei, mas por quê? Eu tenho inveja de você. Eu falei, o que eu tenho para você ter inveja de mim? Não tenho nada. Por que você tem inveja de mim? Ele tinha inveja do meu dom. E o bom disso é que ele demonstrou, que ele confessou. Ele tinha inveja dos elogios que eu recebia. Ele tinha inveja daquilo que os outros falavam sobre mim. Irmãos, eu estou dando esse exemplo, mas para afunilar para nós, dizendo que isso está presente no nosso meio. E isso é secreto. Ninguém vê, por isso que é o subjetivo do mandamento. O mandamento aponta aquilo que está bem claro, mas ele também vai nos desnudar esta noite e vai mostrar para aquilo que está no coração que ninguém vê. Só você e eu sabemos, e Deus, o quanto nós podemos abrigar de malícia, o quanto às vezes fingimos alegria com a conquista de alguém, mas por dentro alimentamos uma tristeza porque não foi conosco, foi com o outro. Então, invejas, malícias, ciúmes. Existem ciúmes. Semana passada eu citei aqui o roubo da honra, lembrando de Absalão. E o que Absalão fez contra seu pai foi dar falso testemunho. Isso, meus irmãos, acontece na igreja. O que é isso? É aquele irmãozinho que procura alguém que não está vindo na igreja
e vai lá com o intuito de visitar e maliciosamente pergunta: teus irmãos não vieram? Teu pastor não te visitou? Eu estou aqui, você não vai estar só. Irmão, malícia, maldade, inveja são os lábios venenosos, colocando um contra o outro, fazendo a pessoa começar a alimentar pensamentos que ela não tinha. Esse mandamento está dizendo para nós não falarmos coisa falsa de outro, mas ele vai de uma forma mais ampla proibir não só o falso testemunho, mas o mau uso da língua, com malícia, com fofocas, colocar um contra o outro, prevalecer da divisão, desonrar alguém, diminuir alguém. Algum tempo atrás, eu soube que estavam falando de mim, e bem, né? Graças a Deus. E alguém falou assim: vocês estão idolatrando esse homem. Você é juiz para julgar isso? Isso denuncia nesse coração nosso tão pecaminoso, né, como reservatório de inveja que está dentro de nós. Por que Paulo disse que a lei do Senhor é santa, é boa? Aqui, nesses 17 versículos, irmãos, como eu disse, é uma moldura. Aqui está incluso tudo. A forma do povo de Deus viver está sintetizada nesses 17 versículos. Esse mandamento, ele tem uma força tão grande, e a gente está no Antigo Testamento, que o uso da língua também era visto como um indicador de avaliação da autenticidade de um culto. Por exemplo, Deus fala para o profeta Isaías: esse povo está me honrando com os lábios. Aqui permita-me parafrasear. Esse povo está me honrando com os lábios, mas está mentindo. É falso. Porque ele me louva com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Esse mandamento vai nos dizer que nós podemos estar realizando cultos falsos, usando os nossos lábios para falar as maiores palavras de louvor a Deus e usando os mesmos lábios para colocar um contra o outro, para desonrar a Deus, para ter o prazer diabólico de ver alguém passando a ser visto de forma negativa por outro. Inveja, malícia. O uso da língua tem derrubado famílias, tem separado casais. Não são poucos os cônjuges que usam a sua língua para falar mal daquele que dorme com ele. É esse o mandamento. Homens que falam mal com suas mulheres, mulheres que falam mal com seus maridos. E o mandamento está dizendo: não diga falso testemunho. E o mandamento, como eu disse, ele é mais amplo. Mesmo que aquilo que você fala do teu marido, da tua esposa, tenha uma tinta de verdade, Deus não permite você diminuir teu cônjuge na frente do outro. É guardá-lo, protegê-lo. Por quê? Porque é a mulher da tua aliança, é o homem da tua aliança, é uma só carne. Guardamos uns aos outros. Então, esse mandamento, ele vai, como eu disse, funcionar como um indicador de avaliação do culto. E os textos que mais vão nos mostrar isso são os textos poéticos de Israel.
O livro de Salmos, por exemplo, que fala de uma teologia prática, você vai ver inúmeras vezes ele falando da língua. Vamos dar uma olhada em alguns só para a gente ampliar. Veja, por exemplo, o Salmo 12. Salmo 12. Rapidamente. Versículos 1 e 2. Presta bem atenção. Repare, o livro dos Salmos é uma composição de 5 livros. Esses livros foram compilados, isso é bom você entender. Esses livros foram compilados para direcionar a adoração de Israel a Deus quando eles voltaram no cativeiro babilônico. Os salmos foram escritos ao longo da história de Israel, mas eles foram compilados como um livro de oração, de hinos, que orienta a adoração de Deus no retorno do cativeiro babilônico. Então, quando nós olhamos os salmos, nós temos como pano de fundo o culto, a adoração a Deus. E o Salmo 12 vai dizer assim, verso 1: socorro, Senhor. E por que ele pede socorro? Porque ele já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. E aqui ele diz: o que levou ele, o salmista, a chegar a essa conclusão? Verso 2: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores. Sabe o que é isso? É o uso da língua falando bem de alguém para tirar algum proveito. São os lábios bajuladores, aquele que sabe posicionar a palavra certa para ganhar algum proveito com aquilo. Como dizia minha avó, Deus está vendo. Deus vê essas coisas. Verso 2, então: fala com falsidade uns aos outros, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Quando o salmista vê isso, ele diz: não há homens piedosos. Aqui, meus irmãos, a ideia nossa aqui, para sermos bem honestos, é saber se está presente em nós. Se vivemos com falsidade ou com discursos preparados, se tentamos prevalecer com a queda de alguém, e isso não vejo com os meus olhos, que eu sou pastor, alguém que tem algum declínio na sua vida espiritual, dentro da igreja, não faltarão línguas para denegrir aquele que já está em queda, para derrubar mais a língua. E quando Jesus veio, ele disse assim: eu não vim para apagar o pavio enquanto ele fomenta. Mas nós, com a nossa língua, nós destruímos. Verso 3: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Aqui é a falsa religião. Salmo 15, verso 1. Aqui, a pergunta do texto aqui é: quem pode estar na presença de Deus? E o que legitima alguém na presença de Deus não é o seu terno, a sua eloquência, o seu título, o seu dom, a sua estratégia de culto, a sua liturgia, seu carisma. Nada disso. Ele vai dizer aqui: quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo? A ideia aqui é o tabernáculo mesmo. Quem há de morar no seu santo monte? A ideia do templo. Ou seja, quem te cultuará? Quem estará junto contigo prestando culto? E a resposta é o que vive com integridade, é o que pratica a justiça e de coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui, irmãos, olha o teu vizinho denunciando você diante de Deus.
Tem mais. Olha o Salmo 50. Verso 8 adiante. Repare aqui que de novo o pano de fundo é de culto a Deus. Um culto que Deus está repreendendo. Um culto que Deus está reprovando. E o verso 8 ele vai dizer: não te repreendo pelos teus sacrifícios. Não é por isso. Nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Essa não é a razão de Deus da minha indignação contra você. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois, por que Deus não aceita? Pois são os meus todos os animais do bosque, as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e o quanto nele se contém. O que Deus está falando aqui? Eu não preciso de nada que vocês venham me oferecer. Não pensa que eu criei vocês, que eu tinha necessidade que vocês façam alguma coisa. Verso 13. Acaso como eu, carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Aqui ele vem. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça. Cumpre os teus votos para o bom Altíssimo. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, aqui o ímpio, irmãos, é o ímpio dentro do povo de Deus. O que o texto sugere é que dentro do ajuntamento do povo de Deus tem impiedade, atitudes ímpias. Ele não está falando para o povo de fora, ele está falando para o povo de Israel que cultuava ele. Então, verso 16: mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vejo um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros tu te associas, e depois vem me cultuar. É o que Deus está dizendo. Tu te associas com as coisas que eu condeno e depois vem me cultuar. Tu defendes aquilo que eu condeno e depois você vem me cultuar. Abrir teus lábios para me cultuar. É esse sentido de esse povo quer me honrar com os lábios, com o coração longe de mim. Que não tem como eu estar perto de Deus e longe dos seus preceitos. Impossível diante de Deus. Só que nós vivemos numa sociedade que quer fazer o errado e não quer ficar de mal com Deus. Como é que se faz isso? Reinterpreta Deus pelo viés que a própria pessoa quer que ele seja. Mas Deus é imutável. Consegue comigo? 18 de novo. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, aos adúlteros te associas, saltas a boca para o mal. Olha aqui, pecado. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Irmãos, eu queria que você entendesse junto comigo que nós somos capazes de fazer isso. De ficar chorando, cultuando a Deus aqui e usar palavras maliciosas ali fora, na razão contra o outro. Denegrindo a imagem de alguém que talvez não faça bem para o teu coração pecador, ver aquele alguém sendo honrado por outros. E depois nós nos juntamos para cultuar a Deus. E Deus fala assim: não é ele não. Eu não recebo isso. Não estou nisso. Não preciso disso. Verso 21. Tem feito essas coisas e eu me calei. Isso aqui é uma coisa muito interessante para nós. Vocês têm feito essas coisas, eu me calei. E vocês, por causa disso, pensavam que eu era teu igual. Vocês estão comigo aí no texto? Vocês pensavam que eu era teu igual. Mas eu te arruinei e porei tudo à tua vista. Esse é o nosso Deus. Veja o Salmo 52. Diz assim: por que te glorias da maldade, ó homem poderoso?
E aqui é uma menção para os poderosos de Israel. Porque te glorias a maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Aqui Deus, usando esse mandamento, denunciando o culto, dizendo que não recebe isso, falando o quanto estamos profanando a sua aliança. E aqui nós começamos a entender como isso é presente nos nossos dias. Como podemos, talvez, sem percebermos, estarmos ferindo esse mandamento. Qual é a amplitude desse mandamento no Novo Testamento? Como o Novo Testamento vai ampliar, vai colocar o recheio correto dentro dessa moldura do decálogo nos dias? Primeiro, mandamento, o Novo Testamento vai dizer que Jesus é a verdade encarnada. Jesus não disse que ele era uma verdade, uma das verdades. Jesus também não disse que ele falava a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. A gente tem em Jesus algo que nós deveríamos entender para nós. A verdade, pela ótica de Jesus, não é algo que está fora, é algo que está dentro, que pertence à própria natureza da pessoa. Ele está dizendo que ele é a verdade, assim como também ele é o caminho. Não tem outro caminho, outros caminhos. Esse mundo vai nos apresentar dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Sendo que o caminho do ímpio tem uma multiplicidade de opções, mas um só destino, um só caminho. Então, no Novo Testamento, Pedro vai falar sobre Jesus, por exemplo, na sua primeira carta, que ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou dolo. São palavras ditas com intenção de alcançar alguma coisa falsamente. Dolo. Na sua boca não achou dolo. Agora, veja como isso tem implicações para nós. A Bíblia fala que nós somos o corpo dele. O corpo de Cristo. E Paulo vai dizer que a igreja é a coluna, baluarte da verdade. Então nós podemos, meus irmãos, estarmos professando palavras de louvor ao nosso Deus e desonrando a sua natureza pelo mau uso da nossa boca, da nossa língua, dos nossos lábios. Invejas, fofocas. E eu quero te dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se um fofoqueiro sempre procura você para contar fofoca, é porque teus ouvidos são férteis. É porque você também é fofoqueiro. Fala, Deus. Porque se só procura você, se você fechar a porta na primeira, ele não vem na segunda. O fofoqueiro não é só o que fala. E, irmãos, o fofoqueiro não é só o que inventa, não. Já viu alguém, a gente falando, fazendo fofoca do outro, isso não é fofoca, porque isso é verdade. Verdade também é fofoca. É quando você fala do outro, fora da presença do outro, para uma outra pessoa, para denegrir aquele. Fofoca. É tão bom, irmão. Guarda a pureza do coração do teu irmão. O que isso está falando, pastor? Não coloque malícia para dentro do pensamento do teu irmão. Se teu irmão tem um pensamento puro sobre alguém, não venha você com o teu veneno para que o pensamento dele para esse alguém deixe de ser puro e passe a ser desconfiado. Isso é um mau uso da língua. Isso desonra a Deus. Ser puro não é pecado. Pecado é ser malicioso. Então, quando nós olhamos Jesus, a verdade encarnada, sua boca não se achou dolo, sua igreja, coluna e baluarte da verdade,
sua igreja, seu corpo, sua extensão, se representamos a Cristo e Ele é a verdade, como nós podemos glorificá-lo alimentando mentiras no nosso meio? Esse ambiente aqui, irmãos, de culto, é uma maravilha de Deus, mas ele também pode ser um ambiente propício para alimentar o que é falso. Quando a palavra de Deus está denunciando o falso, ele está denunciando o falso dentro do culto de Israel. O ambiente propício para criar algo falso com uma aparência clara de verdade é o ambiente de culto, onde aqui nós somos dirigidos a falar as coisas direitinho, mas dos nossos lábios lá fora, irmãos, é possível você estar chorando, glorificando a Deus aqui dentro e está usando os seus lábios para contar piada pornográfica ali fora. Mesmo lábio que louvou o Senhor, agora é usado nas piadas indecentes que desonram a ética cristã. Ainda no Novo Testamento, Paulo vai dizer algo em Efésios 4 que vai nos mostrar o lado objetivo e subjetivo do mandamento. Efésios capítulo 4. O verso 25. Que diz: por isso, quando ele começa um texto dizendo por isso, a gente tem uma conexão com aquilo que ele fala anteriormente. O que ele fala anteriormente é sobre despojar do velho homem e se revestir do novo. Então, nos despojamos do velho, nos revestimos do novo. Por isso, o que ele diz? Deixando a mentira. Então, a mentira faz parte do velho. Fale cada um a verdade. Com quem? Com o seu próximo. Isso faz parte do novo. Então, o mandamento não vai só proibir a mentira, ele vai impor a verdade. Não é só deixar de mentir, é passar a falar a verdade com o seu próximo, com aquele que está ao seu lado. Aqui tem um pouco dos dois lados, que o nosso coração é tão pecador, é tão sujo, que às vezes nós gostamos tanto de elogios, que às vezes nós fazemos propaganda de nós mesmos. Às vezes nos auto-elogiamos. Às vezes falamos coisas que nós não fazemos só para as pessoas acharem que nós somos mais do que aquilo que de fato somos. Então o texto está falando, fale a verdade. E por que falar a verdade? Porque somos membros uns dos outros. A mentira fere o teu irmão. Se somos membros uns dos outros, a mentira nos fere. A mentira fere o corpo de Cristo. A mentira vai denegrir a pessoa de Jesus Cristo que está no nosso meio. Veja o que Tiago fala. Lá no final, depois de Hebreus. Tiago capítulo 3. Que vai dizer assim: meus irmãos, falem isso. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber o maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tá? A palavra aqui, numa primeira mão, é direcionada àqueles que queriam ser mestres da igreja. Parafrasear aqui, você quer ser mestre, cuidado com a tua boca. Cuidado com o que você fala.
Aí são vocês julgando a nós. Eu não posso chegar aqui na qualidade de mestre, deixar a palavra de lado para vomitar as minhas próprias palavras, muitas delas de indignação, divorciado daquilo que a Escritura diz. É aqui que vocês nos julgam. Precisamos pregar e ensinar sem tropeçar nas palavras. É isso que ele está dizendo. Verso 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. O que ele está dizendo aqui? Você dirige o corpo ao dominar a boca. É isso que ele está dizendo. Quando você domina a língua, você domina o corpo. Domina o corpo inteiro. Repare que o primeiro pecado da humanidade começou com a mentira. Começou com um argumento mentiroso. Vocês que estão me ouvindo aqui, e eu que estou falando para vocês, todos nós já descambamos alguma vez para um caminho de pecado. E com certeza, esse caminho de pecado começou com uma mentira que você acreditou. E você foi embora. E tomba. Porque mentira não vira verdade. Verso 4. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. O que ele está dizendo aqui? A nossa língua é capaz de fazer um estrago, capaz de destruir uma igreja, de dividir uma família, de matar uma pessoa. Nossa língua. Alguém que vai confessar algo particular para você, e você pega aquela confissão particular, coloca no teu discurso para outras pessoas. Você está matando o teu irmão com tuas palavras. Se alguém vai te procurar para confidenciar algo, como é que você vai pegar a confissão de alguém e colocar numa bandeira? Como é que você é capaz de fazer algo? Como é que nós podemos ser capazes de fazer algo desse tipo? Incendiar uma selva inteira com a nossa língua, destruir uma vida, acabar com uma igreja, colocar a igreja contra o pastor, colocar uns contra os outros. Reparem, irmãos, por conta do mau uso da língua, nós estamos vendo pessoas muito intencionadas sendo levadas para destruir patrimônio público, por exemplo. O mau uso da língua. Prosseguindo, verso 6. Olha, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Então, bendita seja a obra de Jesus Cristo que nos fez uma nova natureza. Bendita seja a cruz em nós. Como o cristianismo é vivo. Repetindo o verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mais incontido, carregado de veneno mortífero. E olha o que é capaz de fazer com a língua, verso 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Irmãos, nós devemos amar o cristianismo. Ele está sendo atacado demais nos nossos dias. O cristianismo e a ética cristã é uma ética que deveria colocar uma sociedade de pé. Verso 10.
de uma só boca procede bênção e maldição. Ele está falando da capacidade ambígua da língua. Possível adorar a Deus e destruir nossos irmãos. É preciso falar palavras de louvores a Deus e denegrir a imagem de alguém com palavras escorregadias, nocivas, cheias de veneno, propositais. Aqueles que têm um temperamento mais explícito, porque, por exemplo, quem olha meu temperamento, eu falei, um cara bonzinho. Que é coisa do meu temperamento. Eu não sou bonzinho, não. Meu coração é tomado de veneno. O pecado atingiu a mim, como a todos nós. Na minha carne não existe bem algum. Eu só sou o que sou pela graça de Deus. Aqueles que não têm um temperamento como eu, esses são mais alvos da língua alheia. Porque eles se expõem. Eles falam. Alguns são coléricos. Falam, são autênticos. Às vezes erram no que falam por conta da sua própria personalidade. Mas são esses os maiores alvos das línguas venenosas. Que pode derrubar. E depois, irmão, nós vamos pegar o cálice, pegar o pão e falar, esse é o corpo partido por nós. Tomamos o cálice uns com os outros. De novo, verso 11. 10. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. É o que diz Tiago. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Diz ele. Tampouco fonte de água salgada não pode dar água doce. Não pode haver ambiguidade dos nossos lados. Por isso, a palavra nos fala para nós nos revestirmos da nova natureza em Cristo Jesus. Eu quero falar de aplicações em 3 blocos. 3 aplicações para nós aqui. Eu creio que essas aplicações têm seus desdobramentos para nós irmos para a ceia do Senhor. Isso aqui é Deus falando com todos nós. Não é Deus falando com A, B, com C. Uma coisa que eu quero que você entenda, dentro de tudo isso que a gente tem pregado, é que não tem uma pessoa aqui, uma, que não esteja inserida naquilo que Deus estava falando conosco. Todos nós temos quebrado esses mandamentos, todos eles que a gente falou aqui agora. Todos nós, de uma maneira ou de outra. Então, por que Deus está falando isso? Porque, lembra que eu falei? A lei denuncia. Não há santificação se não houver reconhecimento do pecado. Isso aqui é a bondade de Deus sobre nós, é a graça de Deus sobre nós, é o Espírito Santo agindo na igreja, mostrando pela lei de Deus onde estão os nossos deslizes e nos atraindo para a cruz de Cristo, para nela recebermos perdão, santificarmos a nossa vida e prosseguirmos a glorificar a Deus cada dia mais. Primeira aplicação, os seus desdobramentos. Nós precisamos entender que a mentira tem um poder devastador. Por exemplo, Jesus vai falar que o diabo é o pai da mentira. Ele diz que ele mente desde o princípio. Está em João 8. O diabo é o pai da mentira, que desde o princípio ele mente. Isso nos leva à ideia de Gênesis. A mentira é tão devastadora que por causa de uma mentira, toda a raça humana foi destituída da glória de Deus. Por causa de uma mentira, o reino cósmico de Deus entrou em colapso. Por causa de uma mentira, a natureza geme até hoje. Então nós precisamos entender o poder devastador da mentira. E quem entra pelo caminho da mentira nunca ficará numa mentira apenas. Ele vai alimentar uma mentira com outra mentira.
E como nós vivemos na sociedade dos fake news, na sociedade da mentira, nós vivemos numa sociedade de tanta mentira que é possível, que os psicólogos já estão comprovando isso, é possível que alguém fale tanto uma mentira que aquilo para essa pessoa se torne verdade. Isso é o poder do pecado na vida do ser humano. Então entenda, é mentira. Você lê Apocalipse 22, Jesus diz assim: de fora ficarão os mentirosos, diz o apóstolo João escrevendo. De fora ficarão os mentirosos. O diabo é o pai da mentira. O primeiro pecado veio pela distorção da verdade. Ali é o uso doloso da linguagem. O uso doloso da linguagem é quando você coloca dúvida em algo para tirar alguém daquela situação que ela está. A serpente disse: como foi que ele mesmo disse? Pergunta: disse isso e isso. Ah, não é assim não. Não é assim não. Ele disse isso porque ele sabe que o dia que você souber de fato o que é, você se torna como ele. Ele não quer isso. Você já chegou para alguém de uma forma muito ingênua, caramba, elogiando alguém, e depois alguém fala assim: cuidado, ele não é isso tudo não. Isso vem lá do Éden. Vem da serpente. E aqui Deus está nos orientando. O primeiro pecado é estabelecido pela mentira. E a mentira traz divisão no corpo de Cristo. O que aconteceu com Ananias e Safira quando mentiu? Ele mentiu contra Deus, mentiu contra o Espírito Santo, mentiu contra a igreja. Segundo, se entendemos que a mentira tem um efeito devastador, você e eu precisamos ter cuidado com os lábios. Cuidado um pouquinho no que fala. Cuidado com os nossos lábios. Nós podemos fazer alguém passar a ser mal visto. E eu acredito e repito para vocês, irmãos, a essência de uma pessoa não é determinada pelo momento dessa pessoa. O momento de uma pessoa não pode apagar a história de uma pessoa. Você não pode diminuir alguém por um momento que essa pessoa está passando e apagar toda a história daquela pessoa. Os nossos lábios. Por isso, quando o apóstolo Pedro vai falar com a igreja, ele diz: vocês são raça eleita. Vocês são sacerdócio real. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para usar os lábios para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Isso quer dizer que nós não fomos redimidos para usar os nossos lábios para denegrir os outros. Os nossos lábios purificados são para proclamar virtudes e não para imputar defeitos. Lábios santos. Então, se entendemos isso, hoje você e eu somos exortados pelo Espírito Santo a santificar a língua, os lábios. Peça isso. Faça como o Salmo 141, o salmista na oração de santidade fala: Senhor, põe a mordaça nos meus lábios, freia a minha língua, Senhor Deus. Essa é uma oração sábia. Freia a minha língua, põe mordaça nos meus lábios. A minha boca que jurava amor, agora é uma boca que gera engano. Que coisa dolosa é esse nós? Então, santifique os lábios, siga a exortação de Tiago. Tragamos para as nossas vidas isso. Não use palavra de dolo. Entenda, você e eu temos uma malícia dentro de nós. Nós podemos ser dolosos, nós podemos usar uma palavrinha aqui para alcançar algo lá. Você sabe que é capaz disso.
aqueles que têm carismas, como eu, eles têm que ter cuidado redobrado. Redobrado. E podemos, com o uso da língua, alcançar o que queremos. Não são poucos os pastores que, com o uso da língua, estão empobrecendo pessoas e enriquecendo a si próprios. Com o uso da língua, com o uso dos lábios, quebrando esse mandamento. Por último, se entendemos isso, não só vigiar os lábios e fugir da mentira, mas nós somos chamados a ter compromisso com a verdade. Não se associe com a mentira, não se associe com o engano, não se associe com a coisa falsa, não se associe com o que é torto, não se associe com o dolo, não se associe com a malícia. Tenha compromisso com a verdade. Nós somos imagem de Deus e Deus é verdade. Então vamos ter compromisso com a verdade. E talvez hoje, num dia de ceia, o texto que talvez pudesse mais tocar na nossa mente é quando Isaías, no dia ou no ano que morreu Uzias, ele entra no templo entristecido, era parente do rei e ele vê o Senhor. Ele tem uma visualização da santidade de Deus, um ser adorado por serafins, dizendo que ele é santo, 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 santo. E ele diz assim: eu estou perdido diante de um Deus santo, porque meus lábios são impuros, e todo esse povo com quem eu convivo tem lábios impuros. Como eu vou fazer? Ai de mim! E o Senhor pega uma tenaz, um tipo de alicate, arranca uma brasa do altar e queima os lábios de Isaías. E depois ele diz assim: a quem eu envio? Isaías diz: envia-me a mim. Deus não envia um povo que não tenha lábios santificados. O povo que Deus envia tem que ter lábios santificados. A igreja pode ser até perseguida, irmãos, mas não entenda que os ataques verdadeiros da igreja entram no hall da perseguição. A igreja só é perseguida quando ela é perseguida injustamente. Eu creio que nós estamos prontos para ir para ceia do Senhor, celebrar a mesa do nosso Deus. Senhor, nós inclinamos o nosso coração diante de Ti.